Capítulo 14. Obrigada. Marcos 14. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que teve uma atitude de adoração e que isso trouxe algumas circunstâncias, algumas situações por causa do coração de outras pessoas. Não se engane, querido, nosso coração ele é muito diferente um do outro. Eu gosto muito de Provérbios 23:4, se eu não me engano, quando ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as saídas de vida. E quando nós vivemos todas as circunstâncias das nossas vidas, nós nos deparamos com o que está dentro de nós. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje, aqui nesse livro de Marcos, no capítulo 14. Uma atitude de uma mulher que acaba provocando algumas circunstâncias e que nós precisamos, queridos, conhecer o nosso coração, nós precisamos conhecer as nossas motivações, nós precisamos entender que direção nós estamos seguindo, para que no final de tudo nós não venhamos a ser reprovados. Todos os dias é uma oportunidade de nós conhecermos em que está baseada a nossa fé. Marcos 14, a partir do versículo 3. Hoje o Gessé não está aqui, né? Para quem não sabe, ele está viajando, ele foi lá em Recife ver a mãe dele. Ela está já de idade, com essa situação toda, né? Estava enfrentando alguns problemas, ele foi lá conversar com ela. Ver se ela quer vir morar aqui, se quer continuar lá. Dá uma oportunidade, né? Porque a palavra de Deus fala que nós estamos aqui para cuidar mesmo das pessoas, cuidar uns dos outros. Ele foi lá matar a saudade dela e não é besta nada, tá tomando um banhozinho de praia, né? Fazendo esse sacrifício. Lá foi terrível para variar. Mas graças a Deus, ele estava realmente precisando dar uma parada. Não é fácil, não. E que Deus abençoe a vida dele lá mesmo para ele cumprir todo o propósito de Deus. Amém. Ontem ele foi pregar na igreja da prima dele, né? Certamente deve ter sido uma bênção também. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque queremos aprender com o Senhor. Queremos, Espírito de Deus, ser ensinados pelo Senhor, para que o Senhor nos ajude, Espírito de Deus, a ter um coração que entrega todas as coisas, que confia no Senhor e que não se deixa, Deus, vencer pela hipocrisia, pela maldade, pelas circunstâncias que querem roubar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Primeira coisa que a gente observa nesse texto é que o perfume valia 300 denários. Isso é o quê? Equivale a quase um ano de trabalho. Qual o perfume mais caro que você já usou? O meu 195 eu fiquei numa dó de pagar na Natura. Tive que dividir em 3, 4 vezes. Agora você pensa, R$195, isso é o quê? Uns 3 dias de trabalho? 4? Essa mulher foi um ano inteiro, né? É o que valia esse perfume. Essa mulher que aparece anônima nos evangelhos de Mateus e Marcos é identificada no evangelho de João. Ela era Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele que foi ressuscitado. A mesma mulher que já havia sido criticada anteriormente por sua irmã, porque preferiu ficar aos pés de Jesus ouvindo suas palavras, do que se envolver com trabalhos que trariam distração do que realmente importa. Primeiro nós vemos Maria lá atrás, né, sendo criticada pela sua irmã, porque ela queria estar ali nos pés do Senhor.
Mas Marta, apesar de estar fazendo uma coisa boa, ela se distraía com as tantas coisas que ela se envolvia e não buscava aquilo que realmente importa. E Jesus falou isso para Marta: aquilo que ela está ganhando aqui, nada pode tirar. Quando a gente consegue muitas vezes romper barreiras, se derramar diante de Deus, queridos, não é porque uma pessoa é melhor do que a outra. É porque simplesmente essa pessoa escolheu Jesus, ficar mesmo aos pés de Jesus, se entregar totalmente, vencer a religião, o legalismo. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não estou nem aí, eu vou para a igreja. Eu não estou nem aí para o que aconteceu. Né? A Nilva, recentemente, ela mudou, né? Minha xará, mudou de perto da casa dela, estava sendo criticada. E muitas vezes as pessoas querem nos tratar como se eles fossem nossos donos, né? Já viu isso? A igreja hoje parece que esquece que ela é serva, né? As pessoas pensam que manda nas ovelhas. Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a gente? Nós nos vemos no direito de dizer como que as pessoas têm que conduzir a sua vida. Enquanto que Jesus, a gente não vê Jesus fazendo isso. Eu acho isso tão incrível em Jesus. Você não vê ele você vê ele brigando com fariseus. Pessoas que eram religiosas e legalistas e que queriam impor um jugo nas outras pessoas que eles mesmos não carregavam. Né? Então Jesus, ele é um cara incrível, ele é uma pessoa que nos surpreende demais pela atitude dele. E nós estamos tão longe disso, tão longe de vivermos como Jesus. Tem um livro que fala de Max Lucado, Nem Seus Passos, o que faria Jesus. Né? Tem tantos livros simplesmente como Jesus. E nós muitas vezes pegamos a religião muito mais do que essas coisas e nos deixamos perder no meio do caminho. E essa mulher, ela teve que enfrentar isso. Todas as vezes que a gente vê essa mulher tendo uma atitude de adoração, a gente vê a crítica que ela recebe. Né? Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: está aí deitada, ajoelhando, adorando a Deus, mas no entanto está separada. Em outras palavras, pecadora, você não merece estar adorando a Deus. Nós somos assim. Hoje nós estamos lá em cima criticando, e quando é amanhã? As circunstâncias da vida podem vir nos mostrar que nós realmente, o que é que está dentro de nós. O líquido que essa mulher carregava no vaso de alabastro era nardo puro. Marcos 14, 3 também fala, né? 3 ele fala isso. O nardo, ele era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro, que tinham um gargalo comprido e que precisava ser quebrado para a utilização do perfume. Esses pequenos vasos de alabastro eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Hoje nós temos os perfumes que você vai usando de pouquinho, né? Também não sei se era possível essa situação nesse alabastro, né? Se era possível você chegar ali e derramar umas 2 gotas em Jesus, como a gente faz hoje, ou se aquela mulher, ela simplesmente escolheu quebrar e jogar tudo de uma vez. Mas ela fez isso. Algo que se trabalhou o ano inteiro, numa atitude, ela chega, quebra e joga lá em Jesus. O que ela tinha de mais precioso para ela não era importante. O que importava para aquela mulher era a adoração que ela podia oferecer a Jesus. E com isso nós vimos que com essa atitude dessa mulher surgiram 2 situações. A primeira, uma mulher traz ao Senhor o que ela tinha de mais precioso. Essa mulher, ela chegou ali, ela foi na casa dela, não era a primeira vez que ela fazia isso. E ela falou: eu vou dar o meu melhor. Quantas pessoas hoje estão em casa, dormindo, acomodadas, às vezes adormecidas, às vezes acordadas fisicamente, mas adormecidas espiritualmente, porque não conseguem romper com tantas coisas. Porque certamente ainda tem alguma coisa ainda que precisa ser derramado diante do Senhor. Ela quebra o vaso e derrama todo o seu conteúdo sobre Jesus. Para ela, um ato de adoração, de entrega total. Ela fez o que pôde. Achei interessante, eu nunca tinha reparado nesse pedacinho na tradução da minha Bíblia, quando Jesus fala isso. Ela fez o que pôde. Nós estamos fazendo o que podemos? Vamos ser sinceros, vamos fazer uma reflexão. Nós não poderíamos fazer muito mais? Nós não poderíamos nos sacrificar muito mais? Evangelizando, sendo testemunho, ganhando tempo na realidade, né, na presença de Deus. A Cláudia estava ali comentando ali comigo agora que ela recebe muito de Deus quando está lavando louça. Eu falei: Jesus, manda mais louça para essa mulher lavar. Nós temos as nossas intimidades com Deus, mas nós não podemos abrir mão disso. Não quer dizer que porque às vezes você não se prostra, não se chora, você não está recebendo de Deus. Não quer dizer que porque às vezes você não está ali na igreja todos os dias, você não está recebendo de Deus.
Mas se isso não acontece, às vezes, na sua vida, tem que ter alguma coisa assim que você tem que refletir e falar, Senhor, por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo estar nos cultos? É porque realmente eu não valorizo? Será que não é porque eu não estou me entregando mais, que eu preciso buscar mais? Teve uma época que, assim que começou o encontro do G12, gente, eu tive uma experiência tremenda com Deus nesse encontro. Para mim, aquilo dali marcou a minha vida. Falem o que quiser. Eu fui bem no comecinho mesmo. E eu tive muita experiência com Deus. Eu voltei para casa. Eu gosto muito de filme até hoje. É uma coisa que eu ainda não consegui ainda me libertar. Eu gosto demais de filme. Eu gosto de ação. Não gosto daquela coisa melosa, não. Meu marido fica rindo. Porque ele fala... Ele já gosta do romance, aquela coisa. Já gosta dos tiros, das porradas, daquelas coisas mais loucas, né? E eu voltei. Eu comecei a assistir muitos filmes. E eu... De repente eu olhei assim pra dentro de mim, sabe quando você olha? Já aconteceu com você? Eu não sei se você olhou pra dentro de você, você não achou nada, você estava vazia, seca. E eu olhei pra dentro de mim, eu me achei assim, falei, o quê? Que eu vou deixar isso me dominar de jeito nenhum? E eu morava em Braslândia. E eu liguei o som muito alto e eu comecei a gritar dentro de casa, eu esmurrava o chão e eu falava, eu não aceito, eu quero sentir a presença de Deus. Isso é o que me sustenta, isso é o que me alimenta, eu preciso disso para viver. Mas às vezes nós nos acomodamos, achamos que é tudo muito normal, muito natural. Não precisa disso, não precisa daquilo. E nós vamos deixando a vida, como diz a música lá do amigo Zeca Pagodinho, do irmão Zeca, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nós não nos incomodamos com essas coisas. E nós achamos que é tudo muito natural. Mas para mim, eu sabia como é que era a minha intimidade com Deus. E eu vi que ela estava prejudicada naquele momento. Não sei se eram os filmes, eu não sei o que era. Se eu fui me distraindo. Como Marta, eu me envolvi com outras coisas. E eu acabei me distraindo. Mas eu não aceitei. E depois uma colega falou que passou na rua perguntando o que estava acontecendo. Eu gritava lá dentro de casa. Eu falei, eu não estava preocupada com o que as pessoas pensassem de mim. Podiam chamar o carro de força. Eu precisava me encontrar de novo. Eu precisava me encher. Naquele momento eu sentia que para eu, Nilva, me encher, eu precisava daquela ação. E eu me enchi. Então cada um de nós sabe como é que você vai se encher de novo, como é que você consegue lidar com a sua intimidade com Deus. Só não aceite ficar parado. Só não aceite que as coisas aconteçam com todo mundo, menos com você. Não aceite ficar paralisado. E nós vimos aqui que essa mulher, ela não estava preocupada com o que as pessoas faziam. Ela fez o que ela pôde. O que ela podia naquele momento era quebrar o seu vaso e derramar o seu perfume. O que você pode fazer hoje para experimentar mais de Deus? O que é que Deus fala para você, mas você ainda não conseguiu romper? Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso romper mais, eu preciso crescer mais. Para nós, essa atitude, ela nos mostra que precisamos ter um vaso quebrado diante do Senhor. Nós precisamos nos quebrar, nos deixar nus diante do Senhor, com todas as nossas fraquezas e pecados. Cláudia, você me conhece totalmente? Eu também não te conheço, não. Você me conhece, Neide, totalmente? A gente se conhece há anos, né? Mas não me conhece totalmente. Mas Deus nos conhece. A minha xará, que apesar de ter o meu nome, eu não conheço ela totalmente. O Jeová quase foi nosso filho, a gente quase adotou ele. Mas eu não conheço ele. Eu vi o Abner ali pequenininhos, mas não conheço. Mas Deus conhece a nós. Lá no íntimo, aquele lugar que ninguém mais entra. Então, por que é que eu vou chegar diante de Deus me justificando? Por que é que eu vou chegar diante de Deus e não vou falar, Senhor, é isso, é aquilo mesmo, eu sei que eu não presto, que eu não valho nada, mas me ajuda. Às vezes a gente quer manter um padrão, a gente quer parecer aquele frasco lá de alabastro, só que a diferença é o que está dentro de nós. É isso que faz a diferença. Não é um frasco lindo e bonito, é o que está lá dentro que fez a diferença, porque o que ungiu Jesus, o que preparou ele, não foi a beleza do frasco, foi a atitude de uma mulher quebrar um vaso e derramar tudo que ela tinha em cima dele. Nós podemos hoje derramar gotinhas diante de Jesus, eu sou assim. Se eu realmente, eu até faço acepção de pessoas, eu até minto de vez em quando. Enquanto que na realidade a gente tinha que olhar para dentro da gente e falar, rapaz, Paulo ele fala que dos pecadores eu sou o pior. Né? O homem que fez o que fez e chega e fala. Né? E a gente vê assim que às vezes nós não conseguimos atingir esse nível de quebrar esse vaso diante de Deus e derramar tudo diante dele. Para nós isso é uma lição. Porque nós precisamos nos quebrar diante de Deus. Aquela mulher, na sua atitude, ela demonstrou um bom perfume ao ponto de toda a casa ser cheia desse cheiro. Quando nós passamos por lutas e por dificuldades, o que está saindo de dentro de nós? O que as pessoas escutam que sai da nossa boca? O
que é que as pessoas, né? Às vezes eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e falando assim, poxa, às vezes a gente está tão ali assim, tão preso ali nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, a gente está magoando as pessoas à nossa volta e a gente não está nem percebendo. Porque nós estamos tão focados em nós, que cadê esse perfume? Porque na hora do problema, na hora da dificuldade, é o vaso quebrado. Como as pessoas nos veem diante disso? Diante da nossa dificuldade, quando você vai no emprego, numa entrevista de emprego e não dá certo. Quando às vezes você compra ali um bem, vai ali e perde, né? Uma vez eu lembro que eu fui na casa da minha tia, eu quebrei um copo quando eu fui tomar água. Eu falei, oh, glória a Deus. Ela, tu quebra meu copo e ainda glorifica a Deus. Né? Então assim, está quebrado, vou fazer o quê? Né? O carro está batido, vou fazer o quê? Vou ficar agora reclamando, murmurando? Eu perdi meu emprego, vou fazer o quê? Eu fiz o que eu podia para estar lá. Agora se eu não fiz também, eu não tenho o que reclamar. Né? Então também tem o lado que às vezes a gente entra em situações pelas próprias circunstâncias da vida, outras somos nós que provocamos. E tanto numa situação quanto em outra, nós não podemos deixar de adorar a Deus. Aquilo que eu preciso crescer, aprender e amadurecer, eu preciso fazer mesmo. Mas aquilo que não depende... como você está falando aí, em João, né, que ele é um pouco mais detalhista, e aí ele fala que quando foi quebrado o vaso, aí aqui ele fala... E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então é como você está falando. Qual é o cheiro que está saindo de nós? Né? Será que é o cheiro da unção de Deus? Ou é o cheiro da carne podre que nós temos? Né? Isso é fato para se refletir. Diz que o perfume, se você colocar lá um unguento e cair mosca nele, a mosca tira o cheiro do perfume. Tu acredita? Uma mosca morta. Então são essas coisas que às vezes nós até temos do perfume dentro de nós, mas tem coisas que estão exalando ruim. Não quer dizer que nós estamos totalmente, né? Mas tem essas mosquinhas que estão ali dentro mortas, estão fazendo perder, né? Isso, e essa mulher, ela nos dá esse exemplo disso. Ela nos mostra isso, como é que nós precisamos nos comportar. Em compensação, numa segunda parte, né, nós vimos os dois lados. O primeiro lado, quando quebra a atitude da mulher, e nós vemos o que essa atitude de adoração dela provoca também em outras pessoas. A sua atitude sincera provocou o aparecimento do perfume que estava dentro dos outros. Ela foi acusada de desperdício. Olha o que o texto fala, que eles ficaram indignados. Olha, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Por que esse desperdício estando na igreja? Por que esse desperdício lendo a Bíblia, orando? Por que esse desperdício muitas vezes entregando um dízimo, uma oferta? Por que esse desperdício de você abrir mão da sua... Aqui nós temos Abner e Aline. Por que esse desperdício de vocês guardando virgindade, se preservando com casamento? Quantas vezes vocês não escutam isso? Por que esse desperdício podia estar com as amigas lá na farra? Né? A Aline esses dias foi confrontada com isso. Né? E às vezes a gente até para falar, será que eu estou fazendo o que é errado? Não estou entendendo. Nós somos confrontados. O que é verdadeiro, o que é correto, hoje em dia se tornou banal, se tornou errado. Os valores eles estão tão mudados que as pessoas chegam para a gente e falam... Rapaz, era Jesus, o Filho de Deus que estava ali, ele não merecia que fosse quebrado o perfume e derramado. Eu vou olhar para os pobres, Jesus fala, olha, os pobres eles estão aí. Sempre que quiser vão poder ajudar. Mas eu nem sempre estou aqui. E aquela mulher naquele momento, ela teve uma atitude profética, porque ela nem sabia o que ela estava fazendo, que aquela atitude sua era uma preparação para o sepultamento de Jesus. Né? E ele fala, nesse momento o que ela fez, ela está me preparando para o meu sepultamento. E esses homens indignados ali com essa situação, eles começaram a reclamar. Quantas pessoas são criticadas quando adoram o Senhor, principalmente por causa do seu pecado? É aquilo que eu falei. Às vezes a gente vê uma pessoa adorando, uma pessoa que no momento está vivendo uma condição diferente na sua vida, mas ela está na presença de Deus, ela está se humilhando. Aquela música que a gente cantou, se eu me humilhar, me sacrificar, né? E às vezes, queridos, se só for para adorar a Deus, quem é santo, então ninguém mais vai adorar a Deus. Eu sinto muito dizer isso. Não se iluda, por mais que você faça, por mais que você se preserve, eu nunca seremos merecedores de dizer que somos santos e que somos o bambambam da adoração. Nunca. Qualquer pessoa que se prostra diante de Deus, ela é pecador sim. A diferença é que existem pecados visíveis e aqueles escondidinhos lá por debaixo do pano. Que ninguém sabe, que a gente vai ali, vai no tapete, coloca lá, e a pessoa chega, a casa tá linda, cheirando, mas vai tirar os móveis do lugar? Vai levantar as coisas para ver o que está acontecendo?
E assim é conosco. Hoje em dia a gente critica tantas pessoas, a gente quer dizer, o Gessé costuma falar muito assim, que eu não sou dono do céu nem do inferno para mandar a gente para um canto ou para outro. E a gente quer ser, não, essa adoração aí não é perfeita não, porque ele está em pecado. Rapaz, quem me conhece é Jesus. Quem conhece as pessoas que se prostram diante dele é Jesus. Você não sabe se aquela pessoa está ali falando, Deus, me ajuda, hoje eu estou vivendo isso, mas me ajuda a vencer essa situação. Ou às vezes ela está ali, ela nem tem consciência ainda, mas aquela intimidade que ela vai adquirindo com o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus vai mostrando para ela que ela precisa de mudança. A palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado é a justiça, é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado. O que nós podemos fazer ali é a palavra de Deus. E se o Espírito de Deus, se a pessoa não der lugar para o Espírito de Deus, aonde que ela vai dar para a gente? Teve um momento na minha vida que eu falei, Senhor, quando eu me separei, eu falei, Senhor, se eu não estou mais conseguindo por causa do Senhor, eu não vou fazer isso por causa de homens. E às vezes a gente vê as pessoas vivendo situações para agradar homens. Deus não está nem aí nessa história mais, porque a pessoa não está preocupada se está agradando a Deus. Porque a pessoa está tão envolvida ali em fazer aquilo que é bom para os olhos, aquilo que vai dar status, glamour, posição. E ela não entende o que está saindo de dentro dela. Qual é o perfume dela que está chegando diante de Deus. Quantas pessoas são criticadas, né, quando adoram o Senhor, principalmente por causa do seu pecado, como se isso fosse proibido. A nossa sujeira é muito grande para nos achegarmos a Jesus pelos padrões religiosos. E vai ser sempre. Pelos padrões religiosos, nós nunca vamos poder chegar diante de Jesus. E nem pelos nossos próprios padrões, na realidade. Porque nenhum de nós é digno, é justo, é merecedor. E é justamente por isso que nós chegamos. Porque nós reconhecemos essa nossa necessidade de Jesus. Foi Jesus que veio morrer em uma cruz para nos salvar. E de nossos pecados, nada mais justo, então, que os pecadores sejam quem o adorem. Não é verdade? Então, se eu reconheço isso, como pecador, eu vou adorá-lo mesmo. Se eu tiver que chorar, né, tem uma música que eu gosto muito dela, ela fala, se eu tiver que gritar, eu gritarei. Né? Ela fala, nem que seja a última vez. Eu vou adorar a Deus agora, nem que seja a última vez. Se eu tiver que gritar, se eu tiver que chorar, eu vou fazer isso. Me dá mais uma chance, Jesus, de te adorar. Né? Essa música ela é muito forte. E às vezes a gente passa achando que para adorar a Deus você tem que ser santo. E nós somos santos, mas caminhando aí num caminho que infelizmente a gente peca mesmo. Aquilo que eu já preguei da última vez, não pode ser uma coisa constante, algo normal, é um acidente. Mas nós, na nossa própria essência, a palavra de Deus fala isso, que a nossa carne ela é inclinada para o pecado. E às vezes a gente quer culpar o diabo por tudo, né? A gente fala, não, eu pequei por causa, a gente estava até discutindo isso sexta-feira na reunião de mulheres. O diabo, ele te leva, ele te traz a tentação, mas o pecado, ele é uma escolha sua. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem coisas que você não vai poder dizer que foi ele. Ele até fez a tentação, mas a escolha de pecar é nossa. Nós é que decidimos. Algumas pessoas... Deixa eu ver... Opa... Ele não deixe de adorar a ele pela sua condição atual, mas confesse a ele o seu pecado, sua incapacidade de abandonar esse pecado no momento e peça a ajuda dele nesse processo. E ele certamente te ajudará. Sabe aquele pecado que às vezes a gente não conseguiu ainda vencer e que as pessoas nos criticam porque às vezes a gente está ali prostrado diante de Deus? Senhor, eu estou aqui, eu não estou conseguindo vencer isso, mas me ajuda. Me ajuda porque sozinho eu não dou conta. O Gessé falou uma vez uma coisa assim, ficou no meu coração, que eu guardei isso para mim. Aquilo que eu não consigo vencer, ele vai me ajudar. Eu tenho que apresentar a ele. Aquilo que na minha vida não agrada a Deus, aliás, a colocação certa é essa, aquilo que na minha vida não está agradando a Deus, se eu peço a ele, ele vai me ajudar, ele vai tirar aquilo de mim. Né? Então eu só preciso fazer isso, Senhor, me ajuda. Algumas pessoas, elas ficaram indignadas com a atitude dessa mulher e com isso demonstraram o perfume dentro deles e o cheiro não era bom. Judas, depois disso, porque foi repreendido por Jesus, porque Jesus criticou, ele foi o que reclamou do dinheiro, e Jesus falou, não, faz isso não, ela está preparando ali o meu corpo. E ele foi repreendido, ficou com raiva, foi atrás dos fariseus, falou, então eu vou entregar esse cabra. Ele está me expondo diante dos outros, eu vou ali denunciar ele. Então ele foi entregar Jesus aos que queriam matá-lo e se alegrou com uma proposta de receber 30 moedas de prata, sendo que aquela mulher derramou sobre Jesus 300 denários de adoração. Olha só a diferença de valores. Um cara que se alegra porque vai receber 30 moedas de prata por uma traição.
E uma mulher que pegou todo o seu trabalho ali de um ano e entregou diante de Deus, sem se preocupar com as pessoas. A pessoa que é adoradora, ele sabe que sempre vai ter alguém para criticar. Não se engane. Sempre vai ter alguém para te criticar. A diferença é quando você é criticado fazendo bem, né? E porque você está buscando mesmo o que é correto. Amém. Deixa eu me achar aqui. Tantas pessoas procuram passar uma imagem de frasco bonito, mas dentro, né? O que é que está dentro da pessoa? É como Jesus, quando ele fala dos sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheio de lixo, de morte, né? A irmã enterrou o marido dela recentemente, foi lá pagar uma assinatura de R$700, né? Para manter lá 720 reais. E lá dentro o que que tem? Ossos. Ele não está mais lá. Ele já foi há muito tempo, né? E as pessoas às vezes elas querem viver disso, aqueles belos ornamentos, mas por dentro estão mortas, estão cheias de lixo, de tantas coisas, né, que não agradam a Deus. O que temos de nós e expomos diante dos outros quando somos quebrados? A nossa ganância exigindo ofertas excessivas, tempo demais em envolvimento com atividades da igreja que roubam o tempo das pessoas com sua família, com a intimidade de devocional com o Senhor. Metas financeiras que são obrigatórias a líderes se quiserem permanecer na liderança ou serem ordenados pastores. E o chamado do Senhor ao ministério? Não precisa mais? Dinheiro arrecadado é o suficiente? Fica esse questionamento hoje. Fica esse questionamento hoje para a igreja, para os valores que a igreja está tendo hoje. Precisamos rever nossa conduta. Criticamos os outros pelos pecados deles e os nossos. Será que temos o direito de pecar porque somos líderes? Não é o contrário. A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Precisamos deixar de lado as nossas hipocrisias. Há pouco tempo aconteceu uma situação com uma pessoa que, uma amiga minha morreu. E na hora Deus falou comigo, eu vou mostrar. Eu vou ensinar essa pessoa a ter misericórdia. Porque às vezes tem pessoas que são muito boas para apontar o dedo, para mostrar que dentro dele ele é o perfeito. Mas quando ele é quebrado, infelizmente o perfume que tem saído dele não é bom. Tem magoado pessoas, tem ferido o corpo. E eu já fui criticada por essa pessoa. E hoje eu vejo, e eu fiquei triste quando me falaram isso, a menina me falando, eu olhei para ela e falei, cara, eu estou triste. Porque é um líder que está caído. Isso não me alegra de forma alguma. Mas muitas vezes nós precisamos que Deus nos quebre por causa disso. Por causa da nossa arrogância. Porque nós nos achamos muitas vezes melhores do que os outros, porque não estamos vivendo a situação que a pessoa vive. É muito fácil eu criticar aqui a Neide, né? Criticar o Neto. A Neide, dar um desconto, criticar o Neto. Né? Eu não estou na pele deles com aquilo que eles vivem. Né? Eu critico aqui a Cláudia na escola, que chega, tem dia desesperada, chorando e se acabando. Não sou eu que estou lá na escola, aguentando o que ela aguenta. Né? O Jeová ali tendo que correr para lá e para cá, né? Na escola, lá atendendo as pessoas. Dando cesto e o povo reclamando que é miséria. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim... Sabe, eu acho que esse é um tempo em que nós devemos nos voltar para Jesus, sabe, para dentro de nós. Nunca é tarde para ninguém que quer se voltar para Jesus. Acho que a gente precisa ter humildade para reconhecer o caminho que nós pegamos errado, o atalho, que nós íamos muito bem. A palavra de Deus fala isso, você estava andando tão bem, né? Jesus fala isso, o que que te impediu? O que que é que fez você parar no meio do caminho? Começa a refletir nos seus valores, volta lá atrás. Né? Apocalipse fala, lembra onde você caiu? Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Por que eu estou falando certas coisas? Porque eu não sei onde vai chegar essa palavra. Muitas coisas aqui não são nem para nós. Não é a nossa realidade hoje. Mas nós sabemos que é uma realidade da igreja hoje, infelizmente. Essa questão de meta financeira, essa questão de tanto interesse, de tanto aparecer diante dos outros. Né? Então assim, volta, lembra de onde você caiu, analisa seus valores, seus princípios, o que é que você está fazendo nesse lugar que Deus não te colocou, que Deus não te chamou para estar. Então muitas vezes é difícil o caminho de volta, mas ele é possível. Né? Quantas pessoas a gente vê por aí que andou, estava indo tão bem, se desviou e até hoje não conseguiu voltar para o Senhor, mas a porta está aberta, ele continua esperando. Não é fácil, mas é um passo de cada vez. Como dizem os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Né? Pessoas que têm vícios gerais.
E eles têm que viver um dia de cada vez, porque tem dia que você está com um problema em casa e a sua vontade é chutar o pau da barraca mesmo. Mas você fala, não, eu sei de onde eu vim. Esse dia eu achei lindo quando uma pessoa pegou e falou, estou sofrendo muita tentação, mas eu sei aonde eu estou hoje, eu sei o que eu já venci, eu não vou abrir mão disso. Por causa de alguns instantes sentada ali numa mesa de um bar, numa boca de fumo, ou seja lá o que for. É só alguns instantes de prazer que vão destruir a minha vida, eu não preciso disso. É essa consciência que nós temos que ter. Feche os teus olhos, deixa Deus ministrar sobre a sua vida nesse momento. Fala, Senhor, o que é que está dentro de mim? Quais são essas moscas? Ou se realmente não tem nada mesmo, se esse frasco está vazio. Porque se quebra um vidro de perfume vazio, pode até subir um pouquinho de cheiro, que é o resquício ali, mas não vai encher, não vai alcançar as pessoas. Então fecha os teus olhos e fala, Senhor, o que é que eu preciso de mudar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua paciência, Senhor, pela Tua longanimidade conosco. Porque o fato, Senhor, é que nós vacilamos muito. Nós nos perdemos muito, Deus, no meio do caminho. Muitas vezes, Deus, porque nos distraímos, outras vezes, Deus, porque não temos o foco correto. Mas, Senhor, nesse momento eu quero te pedir, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que nós temos a oportunidade de deixar sair de dentro de nós um perfume cheiroso, um perfume, Deus, que vai, uma fragrância que vai alcançar pessoas, que vai sobrepor o cheiro da morte que está hoje em toda a terra, destruindo vidas, matando pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nesse momento derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, nos cura, nos restaura. Senhor, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a viver aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos simplesmente como o Senhor, a sermos pessoas que amam, que cuidam, que não julgam, mas pessoas, ó Deus, que cumprem o Teu propósito somente em nome de Jesus. Em nome de Jesus.